A cultura, ela te influencia a interpretar a Escritura. Quem nega isso é apenas o ignorante, o estúpido, o arrogante, que acha que o ambiente, que a somatória de conhecimento, de ideias que foram inseridas em sua mente desde pequeno, isso não exercem influência sobre ele ao ler a Escritura. Lutero, por exemplo, o genial Lutero, o espetacular Lutero, o homem que foi usado por Deus para mudar não apenas a cara da igreja, mas do mundo. Ele creu em alguns absurdos, como, por exemplo, em algo parecido com a doutrina da transubstanciação, doutrina católica que afirma que na ceia, a ceia ali, o pedacinho de pão, no caso deles, né, hoje é a, a hóstia, aquilo ali não é um símbolo de Cristo, aquilo ali é Cristo. É Cristo. Isso, por isso que eles chamam de transubstanciação. Aquilo se torna Jesus Cristo mesmo. Lutero também escreveu algumas coisas muito absurdas em relação aos judeus, mostrando assim um pensamento antissemita muito comum em sua época. Lutero também incorporou muitas práticas da missa católica. Ora, como Lutero pôde errar assim? Como? É o que a gente chama de, ele também é fruto do espírito da época. Aquilo era a única maneira que eles enxergavam. Doutrina da transubstanciação, o antissemitismo era normal, a missa, o estilo de culto era apenas aquilo que eles viam. Ou seja, a vida inteira ele aprendeu que a grama era rosa. Ele foi simplesmente genial em grande parte do seu trabalho e graças a ele, Deus o usando, nós estamos aqui. Mas mesmo assim, mesmo Lutero, não conseguiu se desvencilhar de todos os elementos culturais que estavam muito fortes, muito presentes nele. Você acha mesmo, então, que você não pode ser enganado pela cultura? Por exemplo, em relação à doutrina que eu tenho tentado ensinar, aos princípios que eu tenho tentado ensinar aqui sobre filhos? Você acha mesmo? Veja bem, em 1916, Margaret Sanger, ela abre a primeira clínica para controle de natalidade nos Estados Unidos. Ela é presa. Ela é presa. Não era a igreja que era contra essa ideia de ter poucos filhos. O Estado. O juiz, a sentença para prendê-la foi que as pessoas não tinham o direito de copular com uma sensação de segurança de que não haveria nenhuma concepção. Em 1921, ela fundou a Liga Americana de Controle de Natalidade. Ela inventou o termo controle de natalidade. Em 1930, a primeira igreja protestante, a igreja anglicana, passa a adotar o controle de natalidade. E na década de 60 e 70, durante a Revolução Sexual, em que o movimento feminista queria desassociar totalmente o sexo de compromisso e de procriação, nessa época que as igrejas protestantes foram adotando também essa ideia de que filho era ruim. Coincidentemente, em 68, o Papa ele soltou a sua encíclica Humana Vitae, falando que era errado o uso de anticoncepcionais. Então veja bem, todo esse contexto, é claro, você desde pequeno ouvindo que filho é um peso. Não, Lutero sim, era um monge, ele estudava durante o dia todo, mas nós que muitas vezes não temos esse privilégio de ler tanto como Lutero leu, Lutero pode ter se enganado pela cultura, nós não. Por isso, Aristóteles dizia, em se tratando de conhecimento, há três níveis. Primeiro, o que ele chamou de conhecimento mesmo, que é quando você sabe algo por si mesmo. Segundo, ele chamou de opinião, quando você não sabe, mas por si mesmo, mas você sabe por outra pessoa. A outra pessoa é quem viu. Você não viu, mas você sabe por meio dela. E há o terceiro, que ele chamava de preconceito. Você não viu com os olhos dos outros, mas você simplesmente tem um conceito ali na sua cabeça. Ele chama isso de preconceito. Por isso, se você quiser realmente se aprofundar, e de maneira alguma, eu sei que isso é um assunto muito difícil, eu tenho falado aqui sobre o dever de ter filhos no plural. Se você quer se aprofundar um pouco mais nisso, e estudar, e ter uma opinião mesmo,
e não seria opinião apenas, conhecimento. Eu enviei aos líderes vários artigos falando sobre isso, livros sobre isso, falando da posição protestante. Eu não estou dizendo aqui que os protestantes são infalíveis, é claro que eles podem errar, mas é interessante você olhar essas coisas. Eu acredito que, na pior das hipóteses, você vai ter uma visão mais positiva em relação aos filhos. Vai ver que os filhos são uma bênção. Pelo menos isso. E aí você vai olhar, voltar para a Escritura, pelo menos foi essa a sensação que eu tive, depois de estudar todas essas coisas, principalmente o feminismo. Aí eu volto para a Escritura e falo, mas estava aqui, sempre esteve. E a cultura não me deixou enxergar, e o meu coração maligno também. Então, enviei para os líderes vários artigos sobre isso. Tudo você pode pesquisar. Essas fontes aqui estão aí, facilmente verificáveis. Essa Margaret Sanger que eu citei aqui, que cunhou o termo controle de natalidade, as fontes para isso, as mais diversas, tanto de pessoas de direita quanto pessoas de esquerda falando disso. Então, assim, é farta o material, são fartos os materiais para você estudar, analisar isso e ter uma opinião. A Marcela Brito me ajudou muito. Se você puder, acompanha, siga no Instagram dela. Ela tem feito um trabalho excepcional.